melancólico empate sem gols entre Corinthians e Vasco na Arena Itaquera praticamente selou o quarto rebaixamento do Vasco na história do Campeonato Brasileiro. Eu digo praticamente porque o Vasco ainda tem chances matemáticas de se salvar no Brasileirão, mas para que isso aconteça, o Cruz Maltino precisará de um verdadeiro milagre, visto que, além do Vasco precisar vencer o Goiás na última rodada, a equipe de Vanderlei Luxemburgo precisará torcer para o Fluminense derrotar o Fortaleza, algo que não é nada anormal, porém, o Vasco precisará também tirar um saldo de 12 gols de diferença. Por essa razão, eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021, às 7h05 da manhã, já tratando o Vasco como rebaixado, o quarto time rebaixado na edição de 2020 do Campeonato Brasileiro. E é óbvio que o rebaixamento do Vasco não ocorreu por conta do empate frente ao Corinthians na Arena Itaquera, muito pelo contrário. O Vasco cometeu uma sucessão de erros ao longo da temporada que culminou aí com o seu rebaixamento no final da mesma. A começar porque o Vasco teve 4 treinadores comandando a equipe ao longo de 2020, sendo que 3 deles estiveram à frente do Vasco ao longo da caminhada do clube carioca no Brasileirão de 2020. Aliás, eu preparei para você um pequeno demonstrativo que eu vou colocar aí na tela, onde você pode acompanhar a performance de cada um dos treinadores do Vasco ao longo do Brasileirão. Vamos lá então, o Vasco começou o Campeonato Brasileiro com Ramon Menezes no comando técnico da equipe. O Ramon, ídolo dos torcedores cruz maltinos, acabou permanecendo à frente da equipe em apenas 12 partidas no Campeonato Brasileiro, obtendo aí 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, o que significa que ele teve 50% de aproveitamento. Depois dele, Ricardo Sapinto assumiu o comando técnico do Vasco. O português acabou comandando a equipe de São Januário em apenas 11 partidas no Brasileirão, obtendo 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, registrando um pífio aproveitamento de 30,3%. E por fim, Vanderlei Luxemburgo foi contratado pelo Vasco a 12 rodadas do final do Brasileirão. Em 11 partidas no comando técnico do Vasco, Vanderlei Luxemburgo obteve o mesmo desempenho de Ricardo Sapinto. Ele acumulou aí 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, obtendo os mesmos 30,3% de aproveitamento do treinador português. Ou seja, o Vasco conquistou apenas 10 dos 33 pontos disputados sob a batuta de Vanderlei Luxemburgo no Campeonato Brasileiro de 2020. Isto é, muito pouco, né? Um aproveitamento realmente abaixo da crítica. A propósito, que ano de Vanderlei Luxemburgo em 2020 ficará marcado de forma negativa na carreira do treinador. Ele que foi contratado pelo Palmeiras no início da temporada, chegou ao Verdão prometendo mundos e fundos, mudar a forma da equipe jogar, conquistar títulos, e no final das contas o que vimos é que o Palmeiras realmente engrenou somente após a saída de Luxemburgo da equipe. Posteriormente ele assumiu o comando técnico do Vasco, tendo como principal meta salvar a equipe do rebaixamento, algo que definitivamente ele não conseguiu cumprir. Contudo, se a gente pegar como comparação aí o aproveitamento de cada um dos técnicos do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2020, a gente nota que o Ramon Menezes foi o que teve o melhor aproveitamento dentre todos aí citados. No entanto, o Ramon acabou sendo vítima do próprio sucesso dele à frente do Vasco, já que o Gigante da Colina chegou a liderar o Campeonato Brasileiro sob o comando de Ramon Menezes. No início do campeonato, o Vasco engrenou ali uma série de 3 vitórias seguidas na competição, o que o colocou na liderança do campeonato e acabou iludindo boa parte dos torcedores cruz-maltinos que acreditavam que o time tinha totais condições de brigar pelo título do Brasileirão, algo que estava totalmente fora de cogitação. Aliás, até a própria imprensa colaborou para isso. Inclusive, naquela oportunidade foi criada a expressão ramonismo para se referir ao estilo de futebol praticado pelo Vasco, que não era nada de outro mundo, né? Muito pelo contrário. A verdade é que o Vasco de Ramon jogava um futebol reativo, era um time organizado defensivamente que jogava por uma bola e assim vencia as partidas. Isto é, nada de mais, nada de diferente. Tanto é que o Ramon acabou sendo demitido pelo Vasco na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro após a derrota
do time carioca para o Bahia por 3-0. Todavia, é fato que o Vasco tinha sim condições de se manter no primeiro escalão do futebol brasileiro, tinha até potencial para conquistar uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana, mas por conta de todo esse contexto, o Vasco disputará a Série B em 2021, sofreu seu 4º rebaixamento ao longo da história, ou seja, muito para um clube tão glorioso, um clube de 122 anos de história, detentor de 4 títulos do Campeonato Brasileiro, 1 título da Copa Libertadores, dono da 5ª maior torcida do futebol brasileiro. Infelizmente, disputará a Série B em 2021 e já deve iniciar o planejamento visando a próxima temporada, que já terá início para o Vasco a partir do próximo dia 3, quando o Cruz Maltino enfrentará a Portuguesa da Ilha do Governador pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Lembrando que a crise financeira que assola o Vasco da Gama poderá se agravar ainda mais em 2021, tendo em vista que o clube terá uma redução de aproximadamente 50 milhões de reais de receitas em cotas de TV. Resumindo, o Vasco precisará se reorganizar por inteiro para regressar à elite do futebol brasileiro em 2022. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau!